Oi, oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje começando mais uma super, mega, hiper, super live e hoje encerrando o mês da live sobre a saúde, né? A importância da gente cuidar das nossas saúdes. Hoje eu vou falar sobre a saúde mental das mamães, né? A saúde mental das mamães que trabalham fora. Então vamos aqui para o resuminho. O que nós vamos falar? Vamos falar dos desafios, né? Os problemas que as mães enfrentam com isso. Vamos falar de 6 probleminhas maiores, né? Os 6 principais no começo ali da maternidade, né? Esses desafios que a mãe enfrenta. Vamos falar como lidar com essas situações e também eu vou dar 9 dicas para vocês de como vocês conviverem melhor com seus filhos, mesmo trabalhando fora, para não ter aquele sentimento de culpa, né? De que você, estou abandonando meu filho, eu estou mais uma vez de plantão para abandonar meu filho para poder trabalhar. Então vamos nos livrar aí dessa culpa, vamos fazer aí os 9 passos para você conviver melhor com seu filho, para os dois conseguir não ter esse sentimento ruim de mágoa ou angústia por conta desses acontecimentos, né? Vamos tomar aqui um golinho d'água, gente, que o tempo tá frio, mas ele tá seco, né? Não tá assim um tempo úmido. Então vamos começar aqui a falar, né? As mães que têm aí a dupla jornada, né? Que a gente fala, que além de trabalhar fora, trabalha também em casa. Ser mãe é trabalhar em tempo integral, 24 horas por dia, né? Então, assim, ela tem aquela dupla jornada, trabalha fora, levanta, vai pro trabalho, trabalha, chega em casa, trabalha em casa, lava, passa, limpa a cozinha, bota os filhos para estudar, enfim, faz ali múltiplas atividades. E elas se dedicam, né, não só ao trabalho, às vezes são mamães aí que seguem uma carreira, né? Então elas precisam às vezes dar essa atenção para o trabalho que ela tem, principalmente assim para a função que ela presta dentro da empresa. E aí ela se dedica ao trabalho, se dedica aos filhos, se dedica à casa, se dedica ao marido, se dedica à família como um todo, né? Tem ali a sogra, a mãe, o pai, o primo, a prima, o tio, enfim. E aí, e temos a mãe também dona de casa. As mães donas de casa também acabam sofrendo aí uma carga de estresse mental por conta dessa escolha, né? Todos os dias a gente faz uma escolha, né? A gente levanta e escolhe trabalhar, escolhe que roupa que vai, escolhe o que vai acontecer no seu dia, o que vai te agregar, enfim. Então, as mães donas de casa, algumas são donas de casa por escolha, e as mães que trabalham fora, são mães que trabalham fora também aí por suas escolhas e às vezes algumas por necessidade, né? Então tem aí vários pontos, Solange entrou, boa noite. E aí tem vários pontos, né? Cada um no seu diferencial, mas hoje em específico nós vamos falar dessas mães que trabalham fora. E elas não precisam sofrer porque elas sofreram, não precisam sofrer porque escolheram, né, ter essa vida, ser mãe e trabalhar fora, porque é fato e é simplesmente possível ter uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. Óbvio aí que as mães acreditam que perde tempo, perde contato, perde momento com seus filhos, mas esse tempo vai vir lá na frente, né, vai ser um ganho futuro. Óbvio que a gente precisa, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente está perdendo outra. Não tem como escolher uma sem abrir mão da outra. Fazer escolhas é deixar de realizar uma ação em benefício de outra. E aí não precisa sofrer com isso, não precisa ser alvo de grandes desafios e de múltiplos preconceitos. Hoje em dia a gente tem muito preconceito ainda por contas de mãe que optam por ser donas de casas e as mães que optam por ser mãe e trabalhar fora de casa. As pessoas acham aí que às vezes a mãe abandona o filho, deixa o filho sozinho. Nossa, mas tão novinho, você já colocou ele na creche, né? Então a gente acaba escutando isso, né? Ninguém fala, nossa, que bacana, você colocou seu filho na creche para ir trabalhar e buscar seu sonho. Ou às vezes põe na creche porque na parte da manhã ela quer voltar a estudar, quer fazer um curso, quer ter uma profissão.
Então, assim, a primeira coisa que todo mundo pensa é, coitada da criança. Mas e a mãe? A mãe também tem sonhos, a mãe também tem objetivos. Ela também quer alcançar uma prosperidade, um certo ponto na vida dela. Não é só porque ela se tornou mãe que ela precisa abandonar esses desejos, essa vontade dela para ser mãe em tempo integral. Ela pode ser, sim, mãe e uma profissional bem conceituada, bem próspera no trabalho. Rô, boa noite. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E vamos falar também sobre como lidar com essas escolhas, né? E lá no finalzinho, 9 dicas de como você pode conviver melhor com seu filho mesmo trabalhando fora. Tá ok? Vamos nos hidratar, tomar aí uma água nesse tempo que tá bem seco. Então, tantas mães, né, tantas donas de casas que escolhem, né, ter essa vida, elas acabam sofrendo preconceitos, julgamentos da sociedade e viram um alvo, né, praticamente. Quando você escolhe que você tem uma profissão, você escolhe ser mãe, mas não quer abandonar sua profissão, você está desenhando um alvo enorme nas suas costas, porque a sociedade, famílias, parentes, enfim, vão te mutilar com palavras, porque vão dizer que você está abandonando seu filho, que às vezes ele é mal educado porque a mãe não dá atenção. E aí isso impacta, né? Ninguém pensa na mãe, como a mãe se sente, como ela vai ficar depois. E aí isso entra na cabeça dela, isso é impactante para ela. E aí, óbvio, né, que nós mulheres temos aquela imagem de que somos Mulher Maravilha, né? O tempo todo a gente dá conta de tudo. E na verdade não é assim. Nós somos mulheres maravilhas, mas a Mulher Maravilha, gente, para quem assiste aí o filme, colocando aqui, eu sou muito fã, ela chora, ela tem um amor, ela tem um desejo de ter uma família. E ela não consegue, por quê? Porque ela escolheu ser uma super-heroína. Então, nós também escolhemos ser super-heroínas. Nós somos super-heroínas dos nossos filhos, da nossa profissão, do nosso marido. Então, a gente pode, sim, conviver, ter as nossas dores. Só que muitas mães ficam ressentidas nesse aspecto, né? Algumas, você conversando, elas falam que não atrapalha, meu filho, meu trabalho, eu consigo equilibrar. Só que às vezes você vê ali no rosto dela estampado o cansaço, a exaustão, e ela tá ali com aquele sorrisinho amarelo, não, né? E algumas até ousam a dizer, nossa, não, eu gosto dessa correria. Só que no fundo, todo mundo sabe que não é assim. Não é verdade? A gente sabe que acaba assim atrapalhando, acaba assim trazendo alguma dor. As mães sofrem pelos filhos, né? Porque às vezes não pode participar de um teatro na escola ou alguma coisa que o filho vai participar, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, e aí a mãe não pode ir porque tem que fazer hora extra, ou sai do trabalho e vai direto pro curso, ou sai do trabalho e vai pra escola, ou vai ficar de plantão até mais tarde, ou pegou 2 turnos, e aí fica lá, desculpa filho, eu não vou poder ir porque a mamãe vai continuar trabalhando. E isso causa uma certa dor, um certo sofrimento. Então a gente sabe que não, mãe não gosta de sofrer pelos contas dos filhos. Então quando elas falam isso, eu olho, será que é verdade? Quando elas dizem que gosta. Realmente a gente às vezes gosta de uma correria, mas quando essa correria ela é constante e vem carregada desses julgamentos e desses preconceitos da sociedade, porque a gente quer ser mãe e não quer abrir mão do sonho também de ser próspera na nossa profissão, então a gente é chumbada aí com esses julgamentos e isso acaba declinando, né, os desejos da mãe, colocando ela à prova, né? Será que eu sou uma péssima mãe porque eu tenho uma profissão, porque eu trabalho fora? Algumas até deixam de trabalhar, largam seus empregos para ser mãe por às vezes se sentir culpada. Só que isso, com o tempo, vai trazer uma frustração para ela. Ela vai falar, poxa vida, eu queria ter uma formação, eu queria ter uma vida profissional e eu não tenho. Por quê? Porque eu abri mão para cuidar do meu filho. Aí o filho vai crescer
E aí vai vir aquela, eu larguei os meus sonhos para cuidar de você, e hoje você faz isso comigo? Em algum momento essa fala vai aparecer. Então, assim, não se frustre, não negue os seus sonhos, os seus objetivos por conta disso. Pesa bem o seu objetivo, o seu foco, a sua vivência, se é isso mesmo que você quer. Porque a gente tem uma dedicação profunda para os filhos. Eu não sou mãe, mas eu acredito que eu possa falar com autoridade o que eu vejo da minha irmã, né, do que a gente conversa, e poxa, ela batalha tanto, então é assim, isso vai trazendo certas frustrações, então a gente precisa às vezes criar uma rede de apoio que nos ajuda. Vou falar disso também mais lá na frente, o que é essa rede de apoio que as mães precisam ter. Então, enfim, quando ela é mãe em tempo integral, o que acontece? Ela não tem férias, né? Ela não tem descanso, não tem feriado, porque se ela tem feriado, ela tá em casa com os filhos, se ela tira as férias, ela sai de férias, tem que levar os filhos, né, gente? Não dá para sair de férias e largar os filhos em casa. Então é um grande desafio, né? A gente vai ver aí depois lá na frente as dicas, como que a gente pode aproveitar aí férias, feriados, final de semana, e não ter que ficar sempre levando os filhos, né? Aproveitar melhor o tempo, aí a gente vai se encaixando. E grande parte dessas mães que tem a dupla jornada, elas têm dificuldades de reconhecer que elas estão sobrecarregadas, elas passam o dia inteiro ocupada. Então é assim, tá a todo momento tendo uma atividade, tá sobrecarregada quando é de casa é do trabalho, quando é de casa é com os filhos. E aí elas falam que não, eu gosto, não, eu tô acostumada. E a gente não tem que acostumar ao sofrimento, né? Eu acho que sofrer não é opção, é uma escolha, né? A gente pode ter um momento de sentimento, de sentir aquela tristeza, de sentir aquela frustração e depois se libertar dessa dor. Passou, sofri, já chorei o que eu tinha pra chorar, agora pé na tábua e vida que segue. Então as mães, elas precisam de alguém para conversar. E a maternidade, ela é muito romantizada, né? O que seria esse romantizada? É aquela história que tudo acaba bem, que tudo acontece por um meio, uma fantasia de algo mágico, né? Ai, você é mãe, você tá no mundo da maternidade, e aí fica romantizando, porque agora você tem que dar atenção pros seus filhos. Gente, para ficar romantizando situações que faz você sofrer, que impactam a sua saúde mental, não é coisa boa. A gente romantiza o que é bom, o que é benefício. E nem tudo é flores, né? Tem aí os espinhos, tem as ventanias, tem os furacões que a gente enfrenta no dia a dia, coisas que às vezes a gente não está preparada. Então, para de romantizar a maternidade. A maternidade, ela é vida real. Às vezes ela traz sofrimento para a mãe, às vezes é para o pai, às vezes é para o filho. Ela acaba... É um ciclo que ela pega a família toda, tá certo? Então não vamos romantizar isso, porque as pessoas dizem que é mãe, é vocação, é natural. Eu acredito que sim, geneticamente nós somos preparadas sim para ser mãe, mas não somos preparadas completamente, porque ninguém nunca foi mãe, né? A gente não tem aquele manual de instrução, ser mãe é assim, 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 assado, seu filho vem assim, assim, assado, você vai cuidar dele assim, assim, assado. Não, a gente vai aprendendo com o tempo, e obviamente o tempo dos nossos pais não é o mesmo tempo que o nosso. São épocas diferentes, tem ali a evolução de várias coisas. Então são coisas que vão mudando, comportamentos, hábitos. Hoje em dia a gente tem a tecnologia muito fluente na nossa vida. Então assim, as pessoas que acho que da nossa época aí, que são de 80, 90, 70, foi criado sem todo esse aparato de tecnologia, essa facilidade que ela traz. E as crianças hoje em dia são criadas com esses benefícios.
Então, olha a diferença de mundo que a gente tem. Então, a gente é julgada pelos pais que têm ali a, o cuidado tradicional, né? E tem os pais mais modernos que se encaixam, né, com mais facilidade nos dias de hoje. Então nós temos dois julgamentos ali, os mais antigos, né, os mais tradicionais, vamos falar os mais raiz, e os pais mais Nutelas que já vieram aí de um mundo de tecnologia, né? Então isso vai mudando. E é ruim essa analogia, né, romantizar essa história da maternidade, porque impede, às vezes, que a mãe relate os seus medos, que ela conte seu sofrimento, que ela desabafe alguma coisa que esteja acontecendo, às vezes em um desentendimento com o marido, ou às vezes não saber lidar com o próprio filho. Então, quando ela vem com esse julgamento, vem com essa romantização de que a maternidade é um luxo, é um brilho, é um primor, ela já é julgada. Então ela, poxa vida, eu sou mãe, eu não posso esmorecer, eu não posso sofrer, meu filho não pode ver sofrer, eu tenho que ser uma pessoa forte. Então isso acaba impedindo ela, né, de às vezes criar até expectativa de que ela possa ter uma profissão, que ela possa ser próspera, né, nessa questão. Às vezes é uma mãe que quer ter uma empresa, ou tá montando aí algo novo, é uma mãe empreendedora, então isso acaba desgastando ela. E aí o que ela tem? Ela tem a própria expectativa, né? Porque tem lá, às vezes, nasceu o primeiro filho. E aí tem aqueles questionamentos: será que eu vou ser uma mãe igual minha mãe? Será que eu vou ser uma boa mãe? Como que eu vou ser agora tendo um filho? Como que eu vou ser com ele a hora que ele for adolescente, a hora que ele casar? Então vem todos esses questionamentos. Então, além da própria expectativa, ela ainda tem que atender às expectativas dos outros. E o que seriam esses outros? É a expectativa da família do marido, principalmente da sogra, né? A expectativa do marido, aí tem a expectativa da própria mãe dela, né? Do pai dela, e a expectativa dos amigos, a expectativa dos vizinhos, dos parentes. Então ela vai lidando com várias emoções, vários julgamentos de todos os lados. E aí isso acaba como sendo uma pressão para ela, de fato, né? Ela acaba se sentindo ali pressionada, e por conta do marido, da sociedade, e aí isso vai levando ela ao sofrimento. É um sofrimento secreto, né? Às vezes ela chora escondido, chora debaixo do chuveiro, né? Porque aí tem desculpa de que lavou o cabelo, caiu sabão no olho, na verdade, sabão não, shampoo, e aí o chuveiro tá ligado, tá fazendo barulho, ninguém tá escutando ela chorar, tá debaixo da água, então ninguém vai notar esse sofrimento dela secreto. Isso cria uma pressão muito grande. Pelo fato de ser mãe, ela já tem uma pressão por si própria. E isso acaba desenvolvendo o quê? Saúde. Desenvolvendo problemas de saúde, tanto físico quanto mental. Às vezes elas acabam com depressão pós-parto por conta dessa pressão toda, né? De que é a maternidade, o que é ser mãe. Às vezes, será que vai dar conta de amamentar o filho durante a madrugada, cuidar da casa, cuidar da criança? Enfim, isso vai trazendo várias doenças, inclusive às vezes até doenças graves, como a depressão e a ansiedade, né? Tem muitas mães que acabam aí dentro do núcleo depressão e ansiedade, e agora nessa pandemia tá maior ainda, né? Porque a gente tem que estar mais recluso, não pode ter contato social. Isso acaba interferindo. O Solange está falando pura verdade, tentando nos mostrar forte o tempo todo. Sim, e a gente não tem que ser forte o tempo todo, gente. Nós temos o direito de escolher, às vezes, digamos assim, sofrer. O direito de pôr para fora todo aquele sentimento que às vezes está entalado aqui na garganta. A gente quer falar para alguém, quer pôr para fora, né? A gente às vezes fala em sessão que é o famoso vômito emocional. Ponha para fora tudo aquilo que está guardado, que angustia. Então isso aí vai
levando a transtornos mentais, às vezes até doença, né? Porque a mãe acaba focando no cuidado da casa, no trabalho do marido e esquece dela. Aí ela esquece também que ela é autorresponsável. O que é autorresponsável? Responsável por si mesma. Ela tem uma autorresponsabilidade por cuidar a própria autoestima, o amor próprio, né? Vai caindo tudo ali em queda, vai ficando insegura. Então, ela precisa desse tempo para cuidar dela, para não cair a autoestima dela, né? Para não ficar ali com a autoestima baixa. Porque o que faz nós sermos ativas, ter atitude, realizar ações, é se sentir segura, é ter uma boa autoestima, é ter um amor próprio. E quando vai acontecendo todo esse sofrimento secreto, principalmente com as mães, elas vão perdendo essa habilidade. Você vê muitas mães aí que saem, os filhos tá um brinco, roupinha arrumada, perfumadinho. E aí como é que a mãe tá? Cabelo preso, uma camiseta simples, às vezes a camiseta não tem nem estampa, uma calça jeans e um tênis simples. E aí assim ela sai. O filho tá lindo, tá chique. O marido também todo arrumado, a roupa engomada. E a mãe tá como? De tênis, calça e camiseta. Por quê? Porque ela arrumou tudo na casa, ela passou o dia trabalhando, aí ela preparou a roupa do marido, deu banho nas crianças, preparou as crianças, aí o marido, ó o tempo, olha a hora, né? Vamos chegar atrasado. O que ela faz? Se arruma de qualquer jeito e sai. E aí a família sai toda arrumadinha e a mãe tá como? A mãe tá que nem um trapinho, né? Acabada, cansada, cheia de olheira. E aí isso desgasta, né? Chega um certo tempo que as mães vão se deprimindo. Poxa, quando é que eu vou conseguir ir para uma festa arrumada igual eu ia quando eu era solteira? Né? Eu acho que algumas acabam se perguntando muito isso. Marina Salgado, boa noite. Então isso vai acontecendo de fato. Vamos aí falar então agora sobre os 6 desafios, né? A primeira dificuldade que a mãe enfrenta na maternidade é a hora que acaba a licença maternidade. O que acontece? A primeira fase do abandono, digamos assim, da criança, né? Ter que deixar numa creche para poder voltar a trabalhar. E a mãe, no primeiro dia, aquele sofrimento de deixar a criança, às vezes fica o dia inteiro, só sai de lá da creche no final do dia. Então, esse vem aí a primeira questão. E aí, como conseguir essa creche, né? Para os pais que já têm aí um financeiro próspero, né? Não tem muita dificuldades, né? Eles vão procurar ali a escola que atende às necessidades, né? Uma creche particular. E aí vai ver ali as condições, a forma de pagamento, escolher aquela que é mais próxima de casa, qual que é o caminho do trabalho para levar com o carro, e vai pôr a criança lá na creche. Os pais que já não têm ali uma economia de muita importância, de tanta prosperidade, vai depender, infelizmente, das creches do governo e do município. Então aí já entra o segundo desafio, né? Que é conseguir uma vaga na creche ou uma vaga no tal do maternal. Aí tem que entrar na fila de espera, às vezes não tem vaga perto de casa, aí tem que começar a afastar, né? Procurar uma escola que aceite, aí começa a procurar pessoas com comprovante de endereço para poder pôr a criança naquela escola, porque dentro do próprio bairro já não tem mais vaga. E aí esse é o segundo desafio, né? Solange falou, chorei horrores nos primeiros dias de escolinha. As crianças quase nem sofrem, elas nem, a maioria não tá nem aí, é uma ou outra que chora às vezes no primeiro dia, mas depois que vê que vai ficar ali o dia inteiro brincando, cheio de coleguinha, o sofrimento acabou. Mas o sofrimento fica mais com as mães que deixam ali os filhos na porta da escola, realmente, né? Você tem que deixar aquela fofurinha ali que tá começando a andar, começando a falar o dia inteiro ali na escolinha. Mas é aquilo que eu falei, tem o benefício futuro lá na frente, né? E às vezes é melhor agora, sofrer agora e lá na frente ter um benefício maior do que às vezes você não conseguir ter um benefício maior lá na frente. O terceiro desafio
crianças em idade de independência, né? O que seria essa idade de independência? 12 anos, 14 anos, 15, que já a mãe já não precisa estar tão presente, já consegue ali se virar sozinha. Eles me deram um tchau, mãe, né? Tchau, beijo, fui, dá a bolsa e vai embora. Então essas crianças que já estão na fase da independência, que está aí dos 12 aos 15 anos, algumas, não vou dizer a maioria, eu não sei, acho que hoje em dia não é grande parte, passam o tempo todo sozinho em casa, sai da escola e sabe-se lá fazendo o quê, né? Os pais estão lá trabalhando, saem de casa 7 horas da manhã, chegam às vezes 7 horas da noite, ou seja, estão 12 horas fora. A criança chega da escola, a mãe já deixa a marmitinha pronta, ou fica no videogame, ou fica na televisão, hoje em dia tem Netflix, né? Fica ali vendo séries e tudo mais. Quem tá ali dando um apoio para essas crianças? A mãe tá lá trabalhando, e aí você escuta assim, cadê a mãe dessa criança? Que tá na rua, se envolvendo às vezes com outras crianças que estão ali no meio não tão legal, né? De pessoas ali de um outro nível, digamos assim, ou quebra uma janela de um vizinho jogando bola, e aí, enfim, fica a vizinhança xingando a coitada da mãe que tá lá trabalhando para construir um futuro pro filho, e o filho tá ali aprontando, e muitas vezes a mãe não sabe, e tem mãe que sabe, mas trabalha, né, vamos fazer ali vista grossa, e fica em sofrimento secreto, quando ela deveria procurar uma ajuda. O quarto desafio, quando a criança ela apresenta, digamos assim, uma má educação e uma agressividade imensa, né? Que são aquelas crianças que não respeitam, não obedecem, e que você vê ali na festa que é mal criada, a mãe tá falando, a criança continua fazendo, e a mãe, ai, esse meu filho, e às vezes está ali mexendo em algum objeto na sua estante que você não quer que ponha a mão, você ali com aquela tromba, né, não sabe o que faz, a criança aprontando e a mãe se fazendo, né? Então é assim, tem que ser dura. Mas assim, a gente pode ser firme sem perder a ternura. Então, porque a mãe às vezes não tem muito contato com essa criança. Aí a criança vai falar assim: eu vou obedecer para quê? A minha mãe passa o dia todo fora de casa trabalhando e às vezes quando ela tem tempo para ficar comigo, ela fala que vai fazer plantão. Para que eu vou obedecer minha mãe? Ela nunca tá em casa. Esses são os primeiros pensamentos que vem, que é falas de criança, tá? Eu já ouvi a própria criança falando isso. Minha mãe nunca tá em casa, para que eu vou obedecer ela? E assim eles seguem, né? E aí a sociedade começa a falar, mas se a mãe não trabalhasse, cuidasse mais do filho, ele não era tão mal educado, né? E aí começa todo esse julgamento. Mas você precisa mesmo trabalhar? Seu marido ganha tão bem, larga o emprego para você cuidar do seu filho. Mas às vezes a mãe não quer largar o emprego, a mãe quer ter uma profissão, ela quer ter uma carreira, ela tem um objetivo, né? Mas a primeira questão é falar da criança, julgar a criança e depois pau na mãe. E o sexto obstáculo maior aí é os obstáculos sociais e obstáculos profissionais. Por quê? Dentro da profissão, o filho fala, mãe, vai ter um evento na escola assim, assim, assado, tal hora. E naquele dia do evento, o que acontece? A mãe tem uma reunião. Ou ela vai olhar a escala, ela está escalada para trabalhar aquele dia. Filho, eu não vou poder ir porque a mamãe vai trabalhar. Nossa, mãe, de novo? Nossa, por que você fica mais no emprego do que comigo? Ai, por que você não larga esse emprego? Nossa, mãe, você gosta mais de trabalhar do que de mim. Gente, são falas que acontecem de verdade, tá? São falas das crianças, realmente. E aí acaba atrapalhando. Às vezes ela tem que fazer um curso, né? O chefe dela fala, olha, se você tiver tal curso, eu posso te ofertar aquela promoção que você queria. E a mãe tá tempo ali de olho naquela promoção. O que acontece? Ela vai ter que abandonar os filhos para ir fazer o curso. E por quê? Porque futuramente ela quer dar uma vida melhor para os filhos. E para ela dar uma vida melhor, ela precisa ganhar essa função, ganhar essa promoção. E a vida hoje, ela tá ficando cada vez mais cara, né? Viver, até mesmo com o básico, já não é mais barato.
Até para se viver como básico, o custo aumentou. Então, a mãe, você escuta muitos pais falar, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. O que é aí errado dizer, tá? Mas enfim, isso é outro aspecto. Mas ela quer trabalhar para isso, para que o filho tenha um futuro, para que ele tenha uma vida, para que ele tenha uma chance, que às vezes a mãe não teve, mas que ela tá tendo agora neste momento. E aí tem que arrumar babá, não, uma babá para ficar com o filho, porque eu preciso para reunião. Ou na questão social, que às vezes é convidada para um evento onde o menor não entra, e aí tem que correr atrás de alguém para cuidar, às vezes não tem babá, não tem condições, e aí corre para um amigo, para um parente, para um vizinho, e aí fica aquela correria toda para conseguir alguém para ficar com a criança para ela poder sair. Isso também é desgastante. E sair com o próprio marido também, né? Ter uma vida social também com o marido é muito importante. E aí, às vezes, ela em festa, casamento, aniversário, viagem, tem que estar levando os filhos. Às vezes vai para uma festa, mas não consegue dançar porque o filho ainda é bebê, é pequeno, ou fica no colo, ou fica no carrinho, tem que ficar olhando a criança no carrinho. Então, assim, acaba não se divertindo, né? Porque a criança acabou indo, os pais não se divertiram porque não tinha com quem deixar a criança. Então, sim, de certa forma, acaba atrapalhando em algumas situações. Não que é ruim, que seja ruim ser mãe por conta disso, mas é um dos desafios que as mães enfrentam quando elas decidem ser mães. E quando você decide alguma coisa, automaticamente você está aceitando todas as coisas positivas e todas as coisas negativas que pode vir com essa escolha, tá? Tudo tem dois lados. Então, quando você escolhe, você está aceitando todos os desafios que virão junto com essa atitude. E aí, como que vai lidar, né? Vamos falar agora como lidar com essa escolha, né? Das mães que quer ser mãe e quer trabalhar também. É primordial que ela tire esse sentimento de culpa, né? A vida é uma escolha. E assim, a culpa a gente só tem quando a gente faz algo errado, né? Nossa, eu sou culpada. Poxa vida, eu peguei o copo, eu quebrei, eu sou culpada. Mas os seus filhos, a sua escolha não é culpa. É resultado de uma escolha. Então, você não pode se culpar por ter tido filho. Você escolheu ter filho e essa escolha vem acompanhada de consequências positivas e negativas. E aí, você está trabalhando para dar um futuro para ele, um futuro próspero, para ele ter oportunidades que você não teve, oportunidades dele fazer coisas, algumas coisas jovens, para que não tenha que fazer depois de casado, que às vezes é o que acontece com as mães, a oportunidade de fazer um curso, uma proposta de trabalho, uma promoção de cargo, vem depois do casamento, vem depois delas serem mães, que elas não tiveram oportunidade quando eram jovens e solteiras. E o que as mães buscam? Elas buscam exatamente isso, que os filhos consigam ter essas oportunidades enquanto são solteiros, para que depois, no casamento e futuramente se eles forem pais, eles não passarem por isso também. Esse basicamente quase a linha de pensamento. Então vem aí essas consequências, né? A gente escolhe o tempo todo, você escolhe levantar, você escolhe trabalhar, você escolhe que sapato pôr, como que você vai lidar com o dia. Às vezes você tá mal-humorado, né? Você acorda, parece que com 3 mãos na sua... como uma culpa. A sua escolha não é uma culpa. A sua escolha é uma solução para um meio, tá certo? Então é uma solução futura, lá na frente. Então não coloque isso como uma consequência ruim. Quem decide se isso vai ser uma consequência ruim ou não, vai ser a maneira como você vai se organizar e se encaixar no meio disso tudo. Se você souber se organizar e se encaixar no meio, digamos, dessa escolha, dessa opção que você fez, você não precisa se sentir culpado. Tudo vai seguir tranquilo, de uma forma leve, de uma forma gradativa. Você vai, assim,
sua cabeça não vai explodir, né? Bum, não vai ter muita culpa. E às vezes o que acontece? A mãe liga avisando, né, que vai chegar tarde, que vai sair do trabalho, vai precisar ir para um outro lugar. E aí a pessoa que atende o telefone, às vezes o pai, a babá, atende do outro lado e fala: ai, mas seu filho tá aqui chorando. Aí ele disse que tá com saudade. Aí porque ele disse que ele quer a mãe dele. Aí o que acontece? A mãe fica se sentindo culpada. Aí agora eu vou para aquele compromisso ou eu vou para casa? Porque a babá diz que o meu filho tá chorando, que ele tá com saudade de mim. E aí às vezes a mãe deixa de ir num compromisso. Às vezes esse compromisso era uma reunião que ia alavancar a profissão dela, a carreira dela, e ela deixa de ir para casa porque a outra pessoa do outro lado falou que o filho estava chorando desesperadamente com saudade da mãe. E aí a mãe ficou com aquela angústia e foi para casa, e aí ela perdeu, às vezes, a oportunidade da promoção. Então, ela acaba se apegando muito às questões do filho, né? E é o que eu falei lá no começo. Às vezes ela abre mão da carreira, da profissão, para ser mãe integral. Então, gente, pesa isso. Tem meios de você conviver com ele, dar atenção, sem você precisar largar o seu emprego, sem você precisar deixar a sua carreira de lado. E tem filhos que às vezes questionam, né? Eles chegam ali para a mãe e falam: mãe, mas por que você tem que trabalhar? Mãe, mas hoje não é sábado, por que você vai trabalhar hoje? Ai, nossa mãe, você só trabalha, você nunca fica comigo, né? Então, assim, ser mãe é um eterno massacre, digamos assim. Você tem que ter uma saúde de ferro, uma saúde mental muito blindada para não deixar esses aspectos, essas falas de julgamento, né? Que quando a gente é questionado negativamente, são criadas falas de julgamento, né? Quando a criança fala: nossa, mas você vai trabalhar de novo? Ela tá te julgando. Poxa vida, né? E eu, como é que eu fico? Você dá atenção pro seu trabalho e não tem atenção nenhuma? Então a gente tem que saber lidar com essas coisas, tem que saber a maneira como você vai devolver a resposta para essas crianças, né? Como você vai se organizar com as suas tarefas do seu dia a dia, dar uma atenção mais assertiva, mesmo que por pouco tempo. O que seria essa atenção assertiva? Não ser agressivo e nem ser passivo, né? Dar aquela atenção de que, eu tô aqui, vamos brincar, né? Ou passiva demais. Meu filho tá pedindo pra brincar, eu tô com o trabalho parado, eu tô ali brincando e aí você não fala. E a assertiva é você determinar um tempo de estar com seu filho. Filho, vamos brincar? Vamos. A mãe vai brincar com você meia horinha, depois a mãe vai trabalhar, que a mãe tem um trabalho para entregar, tá? Então isso é ser assertivo, é ser empático. Você tá expondo os dois lados. Ele tá sentindo a sua falta e você tá precisando trabalhar. E quando você esclarece isso para ele: olha, vamos delimitar um tempo para fazer essa atividade, ele vai compreender: não, minha mãe, ela precisa trabalhar, mas primeiro ela vai brincar comigo, então ela tá se dividindo. Então, é conseguir fazer essas separações, essa assertividade de conseguir falar com a criança. Porque o importante é o tempo, não é o tempo que você vai passar com o seu filho, mas é a qualidade que você vai ter com ele nesse momento. E a criança, ela não quer tempo, porque às vezes o pai tá ali do lado, mas tá com o celular. Nossa, você ficou com seu pai o dia inteiro, mas o pai ficou o dia inteiro no celular trabalhando. Então, praticamente não ficou com o pai. Então, o importante para a criança é a qualidade. É 15 minutos, mas nesses 15 minutos o meu pai deu atenção só para mim. Ele não pegou o celular, ele não foi ver jornal na televisão, ele não fez mais nada, ele ficou 15 minutos comigo. Então, a qualidade, ela é muito mais importante que a quantidade de horas. Porque às vezes você junta as horas que você passou com seu filho, mas não deu de fato uma atenção para ele, é praticamente nada. Você jogou esse tempo ralo abaixo. E a maneira que você vai interagir com ele. Você não pode usar de palavras agressivas, grosseiras. Tem que tomar cuidado com o tom de voz quando você vai falar com ele, quando você vai explicar. Quando você vai conversar com uma criança, você olha nos olhos, fica no nível da altura dessa criança, não olhe de cima,
né? Porque sim, você é pai, você tem que impor sua autoridade, mas você também pode impor a sua autoridade com carinho, com atenção, com acolhimento. Então é isso que a criança vai levar em consideração, tá? Não se mostre mais que ele, se mostre no mesmo nível, mas que você se importa com ele. E aí, vamos entrar agora, né, na nossa 9 dicas de como viver melhor com o seu filho mesmo trabalhando fora. Letícia entrou aí, boa noite, Letícia. Solange falando que essas frases acabam com a gente. Sim, Solange, às vezes a palavra ela machuca muito mais do que um corte e uma faca, né? Então aí vai aí a primeira dica, já correm aí, pega papel e caneta para anotar essas dicas e depois vocês me contam aqui se mudou, se ajudou, se você acabou com essa culpa, né, de que você está indo trabalhar e deixando o seu filho. Você não está deixando ele largado, ele está amparado, ele está em um lar e você está cumprindo uma necessidade de que a gente precisa viver, né? A gente tem custos aí, luz, energia, internet, roupa, comida, né, alimentação, tudo isso. Então a gente tem um custo de vivência. E para ter essa vivência, a gente precisa trabalhar. E isso às vezes precisa ser explicado para as crianças. Por quê? Porque a mãe às vezes fala assim: eu vou trabalhar. Qual que é o primeiro pensamento da criança? Trabalhar é chato. A minha mãe vive trabalhando, ela não tem tempo para brincar comigo, ela não passa um tempo comigo, a gente não assiste um filme comigo. Então trabalhar não é bom. Porque trabalhar afasta as pessoas da gente, afasta tanto a mãe quanto o pai. E aí isso internaliza na cabeça da criança, que a criança ela precisa aprender que o trabalho da mãe traz benefícios para eles. Tipo assim, em vez de falar: olha filha, a mamãe vai trabalhar. Ai mãe, você vai trabalhar? Lembra que a gente está planejando viajar? Então, tem que pagar. E aí, se a mamãe trabalhar hoje, a mãe vai juntar um dinheirinho para conseguir pagar essa viagem. Né? Você não quer ir lá pro hotel fazenda? Então, e aí é explicar isso que acontece. Por quê? Porque a criança vai ver que ter um trabalho, ter um emprego, traz certos benefícios. Opa, minha mãe tá trabalhando, mas aí lá no final do ano, ela trabalhando, a gente vai conseguir viajar, que é aquele lugar, assim, esse assado. Então, ela vai ver que trabalhar não é uma coisa ruim. Isso impacta na mente de uma criança a maneira que a gente fala, né? Tem muitos adultos hoje que acham que o ruim, como é que fala? O ruim não é o emprego, o ruim é ter que trabalhar. Tá errado. Não pode ser alguma, não fala isso perto de criança nem de adolescente. Ruim é não ter emprego. Isso é a parte ruim. Porque se você não tem emprego, você não consegue benefício nenhum na sua vida. Então, isso que você tem que falar para que a criança se desenvolva vendo benefícios em algumas ações. Né? Então, trabalhar vai trazer benefício para ela. Nossa, minha mãe trabalhando, eu vou ganhar um tênis. Né? Minha mãe trabalhando, eu tenho videogame. Minha mãe trabalhando, a gente viaja. Minha mãe trabalhando, a gente sai de férias, fica todo mundo junto. Então, ela precisa achar benefícios também dentro dessas ações. Tá? Então, não, jamais, gente, para de falar para a criança: ruim não é ficar em casa, ruim é trabalhar. Para com isso, ruim é não ter emprego. Então, vamos lá, gente, para nossas 9 dicas. Já vamos aqui, já estamos entrando aqui no tempo. Eu tô correndo, que eu tenho o hábito de passar do tempo com as lives e aí dá BO, né? Porque o Instagram tá aí cheio de atualizações e tá dando probleminha. Então, vamos lá. Primeira, Solange falando, eba, as dicas ajudam muito. Se você não está empregada, procure um emprego perto de casa ou um emprego que te dê suporte. O que seria esse emprego que te dê suporte? Emprego que facilite a sua responsabilidade como mãe. Ou seja, que tenha horários flexíveis, emprego de meio período, trabalho só de segunda a sexta, empregos que não precisem ter plantões longos. Então, assim, é uma escolha sua. Óbvio que hoje está um pouco difícil, complicado e complexo escolher emprego, né? Não tá dando para escolher muito. Mas é aí uma opção para quem é mãe, não
tá vendo aí muita saída. Então tem aí os empregos de meios períodos, os empregos de horários flexíveis, né, que são os empregos por turno, manhã, tarde, noite, ou até mesmo trabalhos que te deem oportunidade de trabalhar home office, né, você trabalhar em casa. Então é buscar as habilidades que você consegue preencher essa responsabilidade de ser mãe. Porque tem certos momentos, certas vivências que as outras pessoas jamais vão preencher, que somente a mãe consegue preencher essas lacunas, né, de certas vivências com os filhos. Então, aceitar empregos que tragam benefícios aceitáveis, principalmente financeiramente falando, né, às vezes aí não dá para aceitar qualquer emprego de qualquer valor. Mas um que seja próximo à sua casa, com horários flexíveis, que tenha um salário financeiramente aceitável e condições e locais aceitáveis de você trabalhar e ter essa flexibilidade de horário para trabalhar. O ponto número 2, a dica número 2, é evitar estar fadigada. O que seria isso? Se sobrecarregar. Tem mães que acabam se sobrecarregando demais, né? Vai acolhendo ali tanta demanda que às vezes não é nem demanda dela. Mas aí, já que ela cuida do marido, do filho, da mãe, da sogra, aí vai acatando mais coisas também. Aí vai cuidando da amiga, vai cuidando de não sei quem, aí quer abraçar o mundo, né? Só que não dá, né? Não dá pra abraçar o mundo. Então, abraça só o que dá pra abraçar, mãezinha, por favor. Porque senão você vai ficar cansada, você vai ficar fadigada, você vai arrumar estresse para sua cabeça, tá? Você vai ficar aí ansiosa, sem necessidade alguma, porque acho que os filhos aí já conseguem disparar um estresse muito grande na nossa vida, né? Eu não sou mãe, né? Eu já falei para vocês que eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos. E olha, tem momentos que essas crianças tiram a gente do eixo. E a gente não precisa de mais, né? Os filhos já tá ótimo. Acolha só as suas demandas. A demanda dos outros você deixa para os outros. Então evita isso. Procure ter boa noite de sono. Porque é durante a noite que os nossos órgãos se regeneram, né? Para quem me acompanha nas lives, eu já falei bastante isso. E o fluxo de sangue corre melhor no nosso cérebro à noite, durante o sono. E aí a gente consegue ter uma habilidade maior, uma rapidez de raciocínio melhor quando a gente dorme bem. Então, para de se fadigar, consiga em um tempo para você dormir à noite, tranquilo, sossegado. Tira esse tempinho aí. Procure ter horários fixos para levantar e para deitar. Alice entrou, boa noite. Né? Passar do horário, porque o papo é sempre bom. Exatamente, o papo é sempre bom. Então, essa fadiga acaba atrapalhando o dia da mãe, né? Durante o dia ela acaba se sentindo cansada, fadigada, estressada. Por quê? Porque não teve uma boa noite de sono. Então, tem aí horário fixo para ir dormir. Bote também, olha, diquinha de ouro, essa não estava programada, eu vou falar aqui para vocês agora. Criem horários para os seus filhos dormirem também, horário fixo para eles irem deitar e horários fixos para eles levantarem, porque eles vão ter uma melhor qualidade de sono. Isso ajuda bastante no processo de estudo dele, né? Criança que tem a mente ali descansada e tranquila aprende melhor, consegue desenvolver a sua habilidade intelectual com mais facilidade. Então, põe horário para essas crianças dormirem, tá? Muito importante. Por quê? Porque a hora que eles for dormir, você vai dormir também. E aí, a mãe consegue o silêncio, a mãe consegue relaxar. Tá todo mundo na cama, tá todo mundo quietinho, bonitinho e vai dormir. Né? Evita ficar aquela bagunça. Às vezes a mãe vai dormir mais cedo, os filhos vão dormir mais tarde, e aí fica tudo fora de horário. Então, mantém horário. Uma coisa boa de lidar com as crianças é você fixar atividades e tarefas para elas ter horários para cumprir essas tarefas, ter horário para fazer no dia a dia. Isso ajuda bastante a organizar não só a vida da mãe, mas a vida do pai e da criança também.
Dica número 3, tempo de contato com qualidade. Por menor que seja o tempo com o seu filho, dê o melhor que você tem para ele. Dê tudo de si com a mais alta e prazerosa qualidade que você tem de estar com ele. Por quê? Ele vai levar em consideração esse momento que ele passou com você, não quanto tempo ele ficou. Lembra que eu já até dei um spoilerzinho lá atrás? Qualidade é melhor que quantidade. Então leva um café na cama, um final de semana, pode ser em datas especiais, ou nem precisa ser, né? Dia das Crianças, data de aniversário, feriado, né? Páscoa e tudo mais. Monta ali um cafezinho da manhã, simples, não precisa ter muita coisa. Às vezes um pãozinho, um copo de leite, vai lá, acorda, olha, trouxe um café na cama para você. E aí passa ali 15, 20 minutinhos, meia hora com ele, né? Já deu a sua atenção para a criança, e aí o resto, vida que segue. Fala, olha, minha mãe deu café na cama para mim. Que bom, ela me ama, ela tá aqui me dando atenção. Não precisa ser sempre, não precisa ter todo dia. Mas pelo menos de vez em quando, né, gente? Põe ali um hábito, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses. Procura dar essa atenção, essa qualidade. Procura fazer atividade com eles. Inseri-los numa conversa, né? Quando você está levando no trajeto de ir para a escola ou voltar da escola. Faça perguntas pessoais, perguntas, eu digo assim, profunda. Mas não aquela profunda de filosofar, igual nós adultos temos. Mas eu digo assim, como que é a escola, como que foi seu dia, o que vocês vão fazer hoje, qual matéria que tem, qual matéria que você gosta mais, né? Procura conversar, tem interesse mesmo, demonstra interesse que você tem nele, né? Mostra que você está ali interessado no que ele faz no dia a dia, que você realmente dá atenção para ele. As crianças notam isso com muita facilidade, tá, gente? Ela não é que nem o adulto que disfarça, não. Elas conseguem perceber realmente a sinceridade que os pais colocam no seu tom de voz, na sua fala, o interesse que eles realmente têm, que eles despertam. Faça surpresa. Hoje é sábado, vamos todo mundo no parque. Não, minto, não vai no parque, não. Não pode. A gente tá com afastamento social. Mas vamos fazer uma caminhada, vamos caminhar no quarteirão de casa, põe a máscara, faz uma caminhada. Quem tem cachorro, leva o cachorro, põe o cachorro na coleira, vai ali, dá uma volta no quarteirão. Às vezes, se tiver oportunidade, comprar ali um sorvete, mas acho que o tempo tá ficando frio, né? Nem dá para tomar sorvete. Mas enfim, tira ali um momentinho de surpresa pros seus filhos, né? Dá uma volta, uma caminhada, fazer alguma atividade. Inserir eles nas suas atividades adultas, como fazer compra, mas leve eles alimentados, tá, gente? Criança com fome em mercado é roça pro bolso dos pais. Leva eles de barriguinha cheia, satisfeito, ensina eles a fazer compra, fala, olha, a mãe escolhe esse produto assim, assim, assado, né? A mãe compra isso, eu escolho. Às vezes a minha escolha não é por preço, é por marca. Mostra para ele as habilidades que você usa para fazer compra. Vai ensinando. Porque a criança ela não sabe diferenciar ali, muitas vezes, o que é uma função, o que é um trabalho e o que é uma brincadeira. Leva na brincadeira, vamos brincar de fazer compra. Né? Dá lá a listinha na mão da criança, procura produto. Ensina ela. O momento que você vai passando, que você vai criando memórias positivas com a criança, você já está passando ensinamentos dele futuro, né? Como fazer uma compra, comprar produto de casa. A hora que ele crescer, que ele criar, que eu falei para vocês, que é aquela idade de fase da independência, né? 13, 14 anos, já dá para fazer alguma coisa em casa, ajudar nas tarefas domésticas, vai inserindo responsabilidade para eles. E a gente pode inserir essas responsabilidades na base da brincadeira, porque eles não conseguem muito divergir isso. Para eles é divertido fazer, eles quase nunca fazem. E aí, se você souber jogar com eles essa atividade, vai ser muito boa. E aí, no fim, eles aprendem e acabam ajudando.
Solange tá rindo aqui. Leva de barriga cheia, tá, gente? Principalmente se for adolescente. Se for adolescente, já leva ele empanturrado, porque adolescente come. E aí ele no corredor de chocolate, salgadinho, biscoito, acabou o resto da compra da casa. Então, sim, outra dica de ouro. Essa também não estava programada. Quando eles têm horário para dormir, pega meia hora antes deles deitar para conversar. Sabe aquela conversa? Como foi seu dia? O que você fez? Mas dá atenção, presta atenção, escuta eles de verdade, o que eles estão falando, né? Ai, mãe, eu joguei o dia inteiro. Daí ela fala, pô, ia estudar nada, né? Mas tudo bem, abraça. Senta, conversa. Ai, você jogou? Filho, você ganhou? Quantos pontos você fez? Conversa ali meia horinha. Para quem é religioso aí, tem aí uma certa fé, cada um tem a sua religião. Ensina uma oração. Filho, ó, já deu o horário, tal, meia horinha, a mãe ficou aqui. A mãe vai rezar junto com você, antes de você dormir. E faz ali uma oração pequena, uma coisa rápida, e põe ele pra dormir. Tá? Você tá ali, ele vai dormir super feliz. Olha, conversei meia hora com a minha mãe antes de dormir. Minha mãe me ensinou a rezar. Tá? Então, principalmente para quem tem uma religião, né? Não sei aí se vocês são católicos, budistas, enfim. Isso traz muito benefício para a criança. Sem contar que ajuda ela a ter fé, isso estimula a criança a ter esperança, a acreditar numa força maior, e só tem benefícios positivos, tá? Então aproveita aí, diquinha de ouro, não estava programada, que eu lembrei aqui e passei para vocês. Bom, dica número 4, redução de serviço doméstico. Ai, Simone, não dá pra mim fazer redução de serviço doméstico, minha casa fica um lixo, eu perco final de semana limpando casa. Então para de perder final de semana limpando casa. Para com isso. A casa sempre vai estar suja. Sempre vai ter louça suja na pia para lavar. Sempre vai ter roupa suja dentro do cesto. Mas não é sempre que você vai ter tempo para ficar com seus filhos, tá bom? Vou olhar aqui, ó, olho no olho na câmera para vocês. Sempre vai ter coisa pra gente fazer, sempre. Mas não é sempre que a gente vai ter um momento para ficar com os nossos filhos. Por quê? Porque eles vão crescer, eles vão virar adolescente, eles vão querer sair com amigos, depois eles vão entrar ali numa fase de maioridade, 18, 21 anos, e aí eles não vão mais querer saber de ficar com pai e mãe. Eles vão querer trabalhar, pegar o dinheirinho, ir pra balada, estudar. E aí o tempo que você tinha para ficar com seu filho ficou na onde? Ficou varrendo casa, passando pano, tirando ali a teia de aranha, lavando roupa, lavando louça. E aí o tempo que você tinha para ficar com ele foi embora. E aí eles vão namorar, noivar, casar, vai embora de casa. Aí você vai ficar com aquela que síndrome do ninho vazio. O filho foi embora, cuidei para ele ir embora. A gente não cuida do filho pra gente não, tá? A gente cuida do filho para o mundo. E em algum momento ele vai para o mundo. E aí você precisa trabalhar até mesmo esse conceito em você mesmo. Ah, meu filho casou? Casou. Poxa, mas o tempo que eu pude viver com ele eu vivi. E muito bem. E aí você já tá até se livrando de futuramente você ter essa síndrome do ninho vazio, né? Que às vezes o filho casa, vai embora, a mãe cai em depressão, aí tem ansiedade, começa a comer compulsivamente, aí chega no consultório e fala, doutora, eu tô desde 2018 com compulsão alimentar. Ah, o que aconteceu? Ah, meu filho casou. Né? Olha aí, ó, você tá com a síndrome do ninho vazio, seu filho casou, foi embora e tal. Então, você já vai cortando aí, cuidando da sua saúde mental antes que ela aconteça. Então, reduz esse tempo doméstico. Cozinhar. As mães podem aí, elas contratam, gente, me fugiu a palavra, secretária do lar, antigo doméstica, né? Hoje em dia fala-se muito secretária do lar. Então, as mães que podem contratam a secretária do lar para deixar tudo pronto, chega em casa, come, tem seus filhos para cozinhar. As
mães que não têm como ter uma secretária do lar, compra comida congelada, né? Assim, a gente tem que cuidar da saúde, mas só não pode fazer isso constantemente. Mas de vez em quando, chega com um prato congelado, põe no micro-ondas, esquenta, come e... Agora eu tenho tempo com meu filho. O tempo que eu ia passar ali na cozinha cozinhando, hoje eu vou ficar com meu filho brincando. Eu vou dar atenção para ele. E sair à noite com o marido. Tá? Dentro dessa dica 4, vou dar aí outra dica de ouro. Arrume um tempo, um dia na semana ou a cada 15 dias para você ter um momento com o seu marido. Para você não ser só mãe, você vai ser uma mulher. Você vai namorar o seu marido. Ah, mas eu já sou casada, como assim eu vou namorar meu marido? Gente, vocês vão namorar? Né? A gente não vai usar aqui outras palavras, mas você vai namorar o seu marido. Vocês vão se reconquistar novamente. Porque muitas vezes o casamento acaba desgastando. Cai numa rotina, vem os filhos e aí acabam sem tempo para poder estar saindo junto. Quando sai é em casais, casais com filhos, estão sempre os filhos juntos. E aí vocês não têm mais uma relação de homem e mulher. Vocês têm relação de pai e mãe. E aí vira pai e mãe o tempo todo em tempo integral. Só que vocês são casados. Então vocês não tem que ser só pai e mãe. Vocês são marido e mulher. E o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. E aí vocês vão se reconquistando, vão namorando. Combina aí a cada 10 dias, um dia da semana. Para sair de casa. Eu vou sair essa noite com meu marido. Óbvio que agora vocês não vão sair tanto, porque tem a questão da pandemia. Mas vocês podem deixar os filhos, às vezes, na casa dos avós, na casa das tias, né? Deixa lá, olha, eu vou levar no sábado, eu posso buscar no domingo à tarde. E aí faz um jantarzinho romântico em casa, vocês dois, né? A mulher se arruma, põe um vestido, faz as unhas, o cabelo. Não é só porque vai estar em casa que vai estar lá de chinelão, pijamão e vai ficar relaxado. Não, vocês estão se conquistando, então vocês têm que se arrumar, né? Só porque casou que vai deixar de se arrumar, não. Sua Ginete? Então, aproveita, gente, quem tem o benefício da família ajudar, aproveita. Olha, não usurpando, né? Óbvio, mas olha, tal dia eu vou sair, pede, né? A gente já tem o não, vamos correr até de sim. Então, tira esse dia para você sair com seu marido, vocês se namorarem, resgatar o amor de vocês, a paixão de vocês. Porque, óbvio, se casou, alguma coisa ali chamou a atenção, algo que atraiu. E aí vocês precisam redescobrir o que atraiu vocês um no outro de novo. Então, a mulher faz uma maquiagem, passa um batom, arruma o cabelo, faz um penteado, faz as unhas, depila o corpo, bota ali uma roupa nova, sensual, manda o marido trocar de roupa também, pôr uma roupa nova, prepara ali um jantarzinho para vocês e passa ali a noite, né? Não precisa, né, dessa pandemia, shopping tá fechado, cinema tá fechado, faz cinema em casa, né? Muita gente tem, né, Netflix, o Google Play, liga o computador na televisão, que hoje em dia dá, coloca um filme lá e senta os dois no sofá ou bota o colchão no chão, faz ali o cineminha de vocês, montem o cenário de vocês, né? Os maridos aí, ó, joga pétalas de rosas no chão, acende luz de velas aromáticas, perfumadas. Cuidado para não botar fogo na casa, tá, paizinhos? Porque os paizinhos são meio que igual os filhos, né? Mexe nas coisas, acaba dando dando merda. Então, paizinho, faz aí um jantarzinho romântico para mamãe, né? Reconquista a mamãe reconquista o maridinho. Vamos pegar um dia para ser homem e mulher, um casal apaixonado. Vamos deixar por um momento, não esquecer dos filhos, né? A gente ama os filhos, óbvio. Mas vamos pegar um momento para vocês se amar, resgatar o amor de vocês, conversar, sem ter criança gritando, correndo pela casa, batendo pé, fazendo barulho, bagunça. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Videogame, criança falando. Pega esse tempinho para vocês, monta um cenáriozinho legal em casa, o quarto, dá uma decorada, pega lençol colorido, sai pendurando, monta e faz de conta que tá no motel. Usa a imaginação de vocês, as crianças. Não é porque a gente cresceu, ficou adulto, que a imaginação nossa tem que morrer.
Não, a gente não tá morto. Eu digo a gente, vocês, tá, gente? Eu não sou casada, eu não tenho filho, mas é um modo de eu conseguir conversar com vocês. Não é porque casou, não é porque é mãe e é pai que morreu, não. Vamos colocar aí a criatividade para funcionar, vamos montar um cenário. Como é que fala? Montar uma fantasia. Faz aí, cria uma fantasia sexual e vamos viver e ser feliz. Tira aí esse tempo para vocês, que é muito importante para a mãe também. A mãe, ela sofre esse impacto muito mais do que o pai, tá? Então vamos voltar aí a namorar. Não é porque casou que teve filho que não pode namorar, não. Tem que dar tudo de si. Deixa eu tirar aqui meu caminho. Passo número 5. Foi 5? Esse foi o 4, agora é o 5, tá? Dica número 5. Peça ajuda. Peça ajuda para o membro da família, peça ajuda para o marido, para o vizinho, enfim. Não se sobrecarregue sozinha, não fique achando que você vai dar conta de tudo. Às vezes até dá conta de tudo, mas a cabecinha aqui, ó, tá assim, ó, bum, bum, explodindo. Por quê? Porque tá dando conta de tudo. Menos de relaxar você, menos de cuidar de você. Então arruma aí alguém que tenha uma responsabilidade dividida, né? Que você confie, que você possa trazer para sua vida, que você consiga confiar para te ajudar, né? Para ser o seu apoio. Sim, já estava até esquecendo, gente, ó, a diquinha aí, rede de apoio. Ou não esqueci não, ela tá aqui. Acho que ela tá aqui num dos passos que eu prometi para vocês, aí ela tá aqui na diquinha. Então peça ajuda. Sogra, mãe, tia, primo, vizinho, e pro marido, principalmente pro marido. Os papais, vamos ajudar as mamães nas tarefas de casa também, né? Porque você trabalha fora, a mãe também trabalha fora. Então ela não é a única responsável por lavar, passar, cozinhar, né? Ver se os filhos estão fazendo as atividades de casa. Os pais também são responsáveis, tá bom? Vamos dividir aí igualmente as tarefas, enquanto um limpa o quarto, outro limpa o outro, um limpa a sala, outro limpa a cozinha, um lava o banheiro, outro lava o outro. Vamos dividir tudo certinho, bonitinho, porque o filho é dos dois. Os filhos não é só da mãe, nasceram dela, mas também são filhos dos pais. Então vamos dividir aí igual, até mesmo também para não sobrecarregar o pai. Às vezes é o pai que acaba ficando sobrecarregado, depende aí da dinâmica da família, os tipos de emprego que os pais têm, como que eles se encaixaram dentro dessa pandemia. Gente, muito importante, lembrando também, tudo isso que eu tô falando, é importante que vocês adequem, encaixa nesse momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia, de isolamento social. Então é importante vocês adaptarem todo esse processo no tipo de vida que a gente está tendo hoje, tá legal? Comprar roupa. Por que só a mãe tem que comprar roupa para os filhos? Põe o pai para comprar, a mãe tem coisa para fazer também. Passeio, reunião na escola, às vezes com os professores. Gente, você chega lá na sala, é mãe. Você vê 1 ou 2 pais. Manda os pais ir para reunião na escola também. Oxe, pai é pai também tá ali para isso, né? Vamos assumir que o filho é dos dois, realmente a responsabilidade não é de um só. E em contrapartida, insira tarefas para as crianças, tá? O que é isso? Tarefa. Eu vou pôr a criança para trabalhar? Vai. Você vai pegar uma atividade leve, de acordo com a idade dela, tá, gente? Colocando isso bem claro. Se é uma criança que tem já uma certa independência, que são as de 12, 15 anos, você vai pegar ali uma tarefa e dar para ele, de acordo com cada idade. A criança pequena, de 5, 6 anos, que vive largando brinquedo espalhado, a tarefa dela vai ser recolher os brinquedos pela casa. Arruma ali uma caixa de papelão, uma caixa plástica. Seus brinquedos tá espalhado. É hora de guardar. E faz guardar. Ela tem uma função. Então, pega essas tarefas domésticas, leve, nada pesado, e põe a criança para fazer. Cria uma atividade ali para ela de acordo com a idade que ela tem.
Porque ela vai aprender a adquirir responsabilidade e também, consequentemente, vai aprender a organizar a própria vida. Isso vai trazendo uma aprendizagem. E criança, gente, ela aprende muito rápido. Ela aprende com coisas simples. Então não precisa complicar nada para a criança. Traga as coisas simples e elas, dentro ali do cérebro dela, vão conseguir processar e assimilar tudo isso com muita facilidade. E, óbvio, você vai explicar também como que vai funcionar isso um pouco, né? Não dá pra só simplesmente jogar, faz o que eu tô mandando, pronto, e acabou. Não, explica. Filha, você vai guardar seus brinquedos porque tá espalhado, a mamãe trabalhou, o papai trabalhou, então você também mora aqui, você também faz parte dessa família, então você também tem uma atividade para seguir. E ponha todo mundo para seguir uma tarefa, todo mundo tem uma função. É assim que você vai trabalhar com a criança, vai explicar, não é simplesmente jogar as coisas no colo dela, só porque ela assimila as coisas com mais rapidez e facilidade. Para as mães solteiras, não, pulei um aqui, né, gente? Número 6, sentimento de culpa, que eu já até falei lá no começo, não tem como excluir. As mães têm muito sentimento de culpa que acontece, né? E você não pode fazer tudo sozinha, mãezinha. Você precisa procurar ajuda. Fazer tudo sozinha não dá. Deu aqui meio que um branco, tá, gente? Então, e buscar uma solução. O que é essa solução? A dificuldade que você tem. Avalie ali qual que é o seu maior desafio, o que você tá tendo. Vamos supor ali, numere 5. E você vai pegar por ordem Meu Deus, não é prioridade. É prioridade. Pega por ordem de prioridade e vai numerando. Qual que é a prioridade? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pensa, o que eu preciso para resolver a prioridade 1? Quem que pode me ajudar? O que eu posso fazer? Eliminou 1, vamos para 2. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Quem que eu posso trazer para me ajudar? E aí vai eliminando, tá? Vai pensando aí como que você pode eliminar esse problema para você trazer uma solução para que você não precise largar a sua carreira, abrir mão da sua profissão para ficar em casa porque você se sente culpada porque está abandonando seu filho. Você não está abandonando seu filho. Você está cuidando do futuro dele, você está cuidando do seu futuro, você está correndo atrás de um desejo seu. Não é porque você virou mãe que você não pode ter uma carreira, você não pode ter uma profissão, você não pode ser próspera, você não pode ser empresária, você não pode ser empreendedora. Você pode sim ser mãe e ser tudo isso. Vai se encaixando aí dentro dessas 9 dicas que eu tô dando, que vai te ajudar muito. E dica número 7. Essa dica número 7 é a diquinha para as mães solteiras. As mães solteiras aí se unir, que eu acho que é um grupo bem grande, tá? Me atrevo a dizer isso. Pode ser que não seja, mas pelo que a gente vê por aí todo dia, é que os grupos de mães solteiras, eles são mesmo grandes. E uma mãe solteira ajuda a outra. Morar perto, tá? Na mesma rua. Às vezes alugar uma casa e morar juntas, né? São aí 2 rendas. Procurar filhos que tenham, de preferência, ali o mesmo nível de idade. Porque às vezes enquanto uma tá fora, a outra tá ali cuidando das crianças. Elas se ajudam melhor diante disso. Mas não dá para morar junto, não dá para morar perto, mas dá para ser uma rede de apoio. Fulana, você vai sair esse final de semana? Eu vou sair esse final de semana, então esse final de semana eu fico com os filhos, o próximo eu que fico. E aí vocês vão se ajudando, vão cuidando uma da outra, vão cuidando dos filhos. Isso traz uma ajuda, né, muito grande para as mães aí solteiras, às vezes que não tem uma família que pode dar ali um amparo, ou que a família mora longe, né? Às vezes mora aqui em Campinas, a família tá lá na Bahia, ou em Salvador, Sergipe, enfim. Então traga para sua vida outra mãe solteira que enfrente também as mesmas dificuldades, que vocês acabam até dividindo, e aí vai ficando mais leve para as duas. Fazem troca de serviços também, é bacana isso. Uma é babá da outra, sair final de semana, uma cuida, a outra, eu vou fazer um curso, então você já é formada, eu fico com seus filhos, e aí você vai fazer seu curso, vai buscar sua formação. É procurar um apoio, ter uma amiga com um apoio, com um filho com a mesma idade, para dividir esses desafios, né? E as duas vão se apoiando uma na outra.
Número 8, agora que eu cheguei na rede de apoio, vou explicar para vocês o que é isso. Essa rede de apoio significa você ter pessoas que você tenha total segurança para deixar os seus filhos, ou que você possa conversar, ou alguém que possa te ajudar às vezes em qualquer situação, que você possa ligar, que você tenha segurança de que você vai pedir algo e que ela não vai te julgar, tá certo? Então, são várias pessoas, tá? Não é uma pessoa só, não. Então, você vai, por isso que chama uma rede. Você vai escolher ali amigo, vizinho, parente, colegas de trabalho, ter alguém para confiar para você fazer essas ações. Eu vou trabalhar, por um motivo ou outro, a tia viajou, a avó tá doente, então eu tenho uma outra pessoa ali. É procurar várias opções que você possa ter, caso outras estejam com demandas e não consiga atender a sua necessidade. Então você vai procurar aí criar uma rede de apoio, pegar o telefone dessas pessoas, se você tiver algum problema, algo que precise, para poder pedir para ela e ter ela como contato. Esse contato vai estar específico como rede de apoio, que é essa pessoa confiável que você vai ter, porque às vezes quer até desabafar, né? E aí tem medo de ser julgada. Você tá ali querendo alguém para desabafar e aí você vai tá com certeza que vai ser julgada, e aí você acaba não falando, acaba prendendo, aí acaba em sofrimento, em ansiedade, e consequentemente não se cuida e a sua cabeça vai entrar em explosão. Mesmo porque, né, trabalho home office aumentou bastante essa demanda na pandemia, né? Algumas mães que estão trabalhando em casa, acabou que ficaram isoladas, não tem a rede de apoio, não tem com quem contar, não tem para quem ligar. E aí fica ali com o marido também tá ali meio desorientado, os filhos também estão em casa. Aí a dinâmica da família tá explodindo para tudo quanto é lado, porque ninguém aguenta mais ficar em casa. Então ter alguém para contar com essa rede de apoio, o marido também, criar essa rede de apoio, alguém para conversar, ajuda bastante. E a última dica número 9, a gente até estourou aqui o nosso tempo, é cuidar de você. Mãezinha, cuida de todo mundo menos de você mesma. Então, cuide de você, bote aí na sua listinha que você tem, né? Mãe tem lista para tudo, lista de compra, o que falta em casa, o que tem que fazer para os filhos. Então, põe aí na lista também, primeiro item, cuidar de mim. Não esquece, cuida de você também. Porque se você não cuidar de você, você não vai dar conta de cuidar dos outros. Então, cuida de você, da sua saúde, vá ao médico regularmente, né? Ginecologista, faça o seu exame de mama, cuida da sua pele, cuida do seu cabelo, faça hidratação, tira a sobrancelha, faça aí o seu autocuidado, invista na sua autoestima. Só para falar de mãe é assunto para a noite toda. Infelizmente é porque mãe nunca é só mãe, né, Solange? A mãe, ela é doméstica, ela é cozinheira, ela é professora, ela é amante, ela é a faxineira. Mãe é tudo, menos mulher, às vezes. Acabamos sendo mulher. Então, se a gente for especificar cada ponto, cada desafio que as mães enfrentam no dia a dia, a gente vai ficar aqui, acho que umas 2 semanas, provavelmente, até mais. Então, cuida de você, cuida da sua autoestima, amor próprio. Gente, autoestima e amor próprio, elas são um conjunto, uma não vive sem a outra. E quando a mãe se sente bem, quando ela tem o amor próprio, ela tem a autoestima, ela consegue lidar melhor com o mundo à sua volta, com os acontecimentos. Porque a gente não controla o mundo externo, a gente controla o nosso mundo interno. O que é o nosso mundo interno? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, a maneira que a gente lidar com as situações que acontecem. Então esse é o mundo interno, a gente controla. Por quê?
Eu decido se eu vou chorar o dia inteiro, eu decido se eu vou parar de chorar e eu vou fazer alguma coisa da minha vida ou não. E aí eu não consigo controlar lá fora as coisas que vão impactar ou me afetar direta ou indiretamente. Isso eu não consigo fazer, porque eu não controlo o comportamento do outro, eu não controlo a boca dele, o que ele vai falar, a personalidade dele. E aí, às vezes, a maneira que ele fala as coisas me afeta, me impacta e me deixa muito triste. Então, eu tenho controle de ouvir isso aí, né, o que ele vai falar, e não trazer comigo como uma angústia, para chegar no final do dia, às vezes, desabar e chorar. Então, controle aí, controle não, cuide da sua autoestima, cuide do seu amor próprio, traga para si essa saúde, esse autocuidado, né? Uma vida... Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Uma vida sem julgamento, um emocional mais equilibrado. E aí não é só o emocional, eu digo que a gente tem 4 cuidados dentro da saúde, que é a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde emocional. Tá? São 4 pontos aí, 4 aspectos que eu acho que não dá para separar para a gente viver, que é o emocional, o físico, o mental e o espiritual. Eu acho que a gente, acima de tudo, somos muito espirituais, né? Porque a gente sente. Então, a gente tem que cuidar muito bem desses 4 aspectos que estão englobados também dentro da autoestima, do amor próprio. Isso faz parte de nós. Tem alguém para conversar, alguém que não vá te julgar por conta disso, né? E que vai te ajudar a se livrar das preocupações, tá certo? Não que vá trazer mais preocupações para você, porque às vezes você quer desabafar e aí a pessoa lembra de um outro aspecto que, poxa, acabou falando e te deixou mais preocupada ainda. Você foi desabafar para aliviar a tensão, acabou vindo mais tensa ainda, saiu mais tensa da conversa, mais preocupada. Então procura alguém que não vai julgar, que não vai te deixar preocupada, que vai te ajudar a sanar essas soluções e não trazer outra demanda para você. Procura fazer isso, que vai te ajudar muito na sua vida. E é isso que eu tenho para passar aí para vocês, né, das mães que trabalham fora. Se cuidem acima de tudo, não precisam se sentir culpadas porque vocês estão trabalhando, seus filhos estão ficando em casa. É uma necessidade, mas se vocês seguirem esses 9 passos que eu falei para vocês, essas 9 dicas, à risca, vai ajudar a aliviar muito. Óbvio que tem muito mais dicas que eu poderia estar passando aqui para vocês para ajudar, mas essas são as principais, tá? Que eu já trouxe aqui para vocês. É o que vai já ajudar muito a acabar com essa culpa, essa questão de que eu quero ter uma carreira, mas eu também quero ser mãe, e aí tá lá em cima do muro achando que tem que escolher uma das duas para dar prioridade. Não, você pode priorizar as duas. É só saber se organizar, é só saber seguir aí essas diquinhas que eu falei para vocês. Quem fizer depois me conta aqui, manda para mim no direct se deu certo, como que foi essa experiência de dicas, né, para vocês. Ivanise entrou agora. Ivanise, nós já estamos encerrando. Vê depois lá no review. Mas deixa lá nos comentários as dicas do que vocês achou, o que vocês estão achando das dicas que eu passei aqui para vocês. E, enfim, né? Mês que vem nós voltamos aí com outras lives, outros propósitos. Muito beijo para vocês, muita luz, meus iluminados, minhas iluminadas. Fiquem com Deus, bom final de semana e tudo de bom para vocês. Obrigado para quem passou, quem deixou um oi, para quem vai ver depois, né? Deixa aí a sua curtida, compartilha aí com os amigos. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.